Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tudo na paz, tranquilo, graças a já? É isso aí. Bora vai assistir um vidinho? Vidinho não, um videozinho. Vamos conjugar o verbo direito, se bem que vídeo não é verbo. Assistir é verbo, bem que seja. Fala sério, o canal Fala Sério. Já deixei o like, tem 3.300 likes. Eu espero um dia chegar lá com 30 mil visualizações. É isso aí. Eu ainda tô na campanha de 1.000 inscritos. Por quê? Porque a partir de 1.000 inscritos o canal monetiza. Eu consigo fazer live. Vocês assistem comigo direto e ao vivo na live. Então já se inscreve e dê o like nesse vídeo para poder me ajudar. Bora assistir? Vamos ver as pessoas que faleceram de forma estúpida. Beleza? Vencedores do prêmio Darwin parte 3. Então tem a parte 1 e parte 2. É só vocês buscarem lá no canal deles. As pessoas podem ser muito burras. Tão burras que algumas acabaram sendo removidas pela seleção natural das maneiras mais idiotas possíveis. Graças a Deus, removidos. E existem tantos exemplos por aí É a lei que da tivemos vida. que fazer mais uma parte dessa série. E acho que não vai ter fim. Os inteligentes Então, com isso em mente, vamos direto ao assunto e dar uma olhada em mais alguns vencedores do prêmio Darwin. E algumas pessoas que se foram do jeito mais idiota que você pode imaginar. Não sabia que tinha prêmio pra isso. Ele inventou agora esse prêmio Darwin. Colchão aventureiro. Mover um grande colchão não é tarefa fácil. Com alguns colchões por aí pesando até mesmo 68 quilos e sendo bem robustos, Caramba. eles precisam Pesa ser meu muito bem peso. amarrados ao serem transportados em cima de uma van ou carro. E isso é meio que, obviamente, para impedir que o vento acabe levando eles embora. Óbvio. Embora esse pensamento bem básico não passou pela cabeça de uma certa mulher de 20 anos de idade em 2016. Ela e sua amiga estavam tentando transportar um colchão, mas era grande demais para caber dentro da van. Se A amarrar solução delas? Uma delas iria em cima do colchão, Ah! para prendê-lo ao teto do veículo, Beleza, enquanto não a tinha uma outra iria corda. dirigir. O que Tá poderia certo. dar errado. O que poderia dar errado? Parece né? que tudo, no fim das contas. Quem diria? Sem saber como as leis do movimento funcionam e superestimando a força de nossa surfista de colchões, o colchão obviamente acabou tombando assim que o veículo começou a andar. E com isso, o colchão acabou caindo na estrada, assim como Nossa Senhorita Azarada. E digamos que o colchão se recuperou mano. sem problemas. Mas a colchão nossa tá surfista de colchões, por outro lado, não. Uma briga fatal. A raiva na estrada não é brincadeira, mas pode ter algumas consequências bem irônicas, E o que tem de como gente os eventos folgada, de hein, 12 de meu? setembro de 2021, por exemplo. Nesse fatídico domingo, à 1h30 da manhã, 2 motoristas acabaram colidindo na I-80 na Califórnia. Em vez de levar a sua discussão para a beira da estrada, os 2 motoristas decidiram começar a discutir no meio das faixas de Que tráfego. bom. A Um essa hora da caminhão e- madrugada, eles devem ter assumido idiotamente que ninguém além deles estaria usando a estrada. Mas eles estavam mortalmente errados. Momentos depois, os 2 homens foram atropelados Só por tem um eles carro na rua. e acabaram falecendo. É isso que eu chamo de um argumento sólido. Ideia de sucata. Existem muitas fontes seguras para que você possa obter sucata. Carros, equipamentos velhos, latas recicladas e a lista vai continuando. Mas quer saber o que não é seguro para obter a sua sucata? Granadas. Ah, meu Mais Deus. especificamente, Rocket Propelled Grenades, RPGs, ou lançadores Nossa. de mísseis. Mas esse pensamento não passou na cabeça de um homem no Rio de Janeiro em 2006, que estava tão empenhado em colocar as Mentira. suas mãos em sucata que faria praticamente qualquer coisa para abrir esse RPG que ele encontrou. Cara, Primeiro, não é ele RPG. decidiu passar por cima do dispositivo com seu carro. E quando Beleza. isso não deu certo, ele tentou com muito cuidado e consideração quebrar esse negócio usando uma marreta. Sem nenhuma surpresa, a marreta funcionou, mas não do jeito que ele esperava. Ele não apenas conseguiu abrir a granada, mas a força da explosão resultante também acabou abrindo ele no processo, junto de 6 carros e a oficina de reparos em que ele estava trabalhando. 6 Quando a carros, polícia que inferno. apareceu, eles ficaram bem surpresos ao encontrar mais 14 dessas granadas. Mano, onde Então, esse mesmo cara que ele achou não isso? tivesse explodido aquele, havia uma boa chance de que um dos outros iria explodir. Isso que eu chamo de ser destinado a um O cara prêmio tinha Darwin. 15 lança-mísseis. Agora, como eu Lança-míssil disse não, antes, míssil, essa é apenas uma parte da série. E caso você queira que eu faça uma continuação, é só dizer pra gente aí nos comentários abaixo. Óbvio. Tudo feito? Claro, Maravilha. Agora vamos ver a próxima idiotice que eu tenho aqui na lista. É um pássaro? É um avião? Não, é um advogado. Existem pessoas inteligentes, pessoas espertas e existem advogados.
Tirar um diploma de direito e conseguir passar na OAB são duas das conquistas acadêmicas mais difíceis que alguém pode realizar. Então você meio que assume que essas pessoas são realmente inteligentes. Mas isso não é sempre verdade. Em 1984, um jovem advogado participava de uma festa de 4 de junho em seu escritório em Chicago. Parece que ele acabou entrando em um debate acalorado com um de seus colegas sobre as Olimpíadas. E para resolver essa disputa, eles concordaram em fazer uma corrida por um corredor de seu prédio. Parece uma solução bem divertida e segura, não é mesmo? Bom, acho que também devo mencionar que nosso advogado tirou seus óculos que ele usa para ver de longe, para que ele não corresse o risco de perder os seus óculos durante a corrida que eles iriam ter. Perdeu os óculos, tudo e bem, acho que eu esqueci de mencionar que o escritório ficava num prédio de vidro e que essa corridinha dos dois aconteceu no 39º andar. Você consegue imaginar o que aconteceu? Bom, nosso advogado com certeza não pensou nisso. Depois de correr o máximo que ele pôde pelo corredor, o jovem advogado perdeu sua perspectiva e se chocou contra um dos vidros na janela. Embora nosso advogado perdeu a corrida, ele conseguiu fazer a jornada de 122 metros do 39º andar até o térreo em apenas 6 segundos. Isso tem que ser um recorde. Esquivando das dívidas. Eu acho que ninguém gosta de chegar no fim do rolê só para descobrir que vai ter que pagar a conta sozinho. Pedir drinks para todas aquelas pessoas parecia ser uma boa ideia há 4 horas atrás. Enquanto a maioria apenas engole o orgulho e paga, em 2001 foi relatado que 2 cavalheiros em um bar no Cairo decidiram não fazer isso. No Cairo, Em vez disso, eles pularam sua conta de uísque de $180 e tentaram escapar mergulhando no rio Nilo nas proximidades. Parece que foi uma fuga bem esperta. No entanto, na maior parte do Cairo, o Nilo tem mais de 300 metros de largura, aproximadamente o mesmo comprimento que 13 quadras de tênis. Agora, eu não sei quanto a você, mas percorrer essa distância totalmente sóbrio já seria difícil. Então imagine fazer isso depois de gastar $180 em whisky. Enquanto um dos bêbados da dupla mal conseguiu chegar à margem mais distante, onde a polícia estava apenas esperando por ele, seu colega julgou mal sua capacidade de nadar e nunca conseguiu chegar até a margem. Um foi pelo preso, menos que a ele não polícia já teve que pagar a conta, e o né? outro morreu de rio abaixo. Subindo na vida. Ai, meu Deus. Nos Estados Unidos, você não precisa de uma licença para dirigir um aparador de grama. Desde que você não faça isso em uma avenida principal, é claro. Mas sabe uma coisa que você precisa de uma licença para poder pilotar? Um avião. Claro. E vendo quão complicado pilotar essa coisa pode ser, todos vocês podem ver o motivo, não é mesmo? Bom, isso claramente não foi uma coisa que passou na mente da dupla de jardineiros pai e filho, que no ano de 2000 havia sido contratado para aparar os campos no aeroporto municipal de Tucumcari, no Novo México. Mas ao invés de pilotar apenas os aparadores de grama, a dupla teve uma brilhante ideia de pegar uma dessas aeronaves para dar um passeio. Então, sem nenhuma supervisão, eles furtivamente roubaram um pequeno avião Air Coupe e depois de encher os tanques, partiram para a pista de voo. Eles conseguiram subir até uns 46 metros de altura, quando de repente o avião começou a balançar. A maioria dos pilotos de avião saberia o que fazer numa situação como essa, mas infelizmente nem o pai nem o filho eram pilotos de avião. Eles também nunca tiveram nenhum tipo de treinamento, ou até onde eu saiba, nenhum tipo de experiência em pilotar um avião. O fim é triste. Como resultado, o avião acabou mergulhando no chão e explodiu em chamas, levando os 2 idiotas também. Explodiu. Eles realmente foram burros o bastante para achar que era como dirigir um aparador de gramas, só que no ar? Bom, seja lá o que eles pensaram, o passeio acabou em chamas. Um verdadeiro foguete. Aqui vai uma pergunta. Se você quisesse alguns fogos de artifício, sabe, aqueles pequenos explosivos que fazem um barulhão bem alto, como você faria para obter alguns deles? Você apenas iria comprar, não é mesmo? Como uma pessoa normal. Que é uma cinta, assim, que de acordo com um relatório não confirmado de 2002, um homem da Croácia achou que a ideia de pagar por fogos de artifício era muito segura. E por isso decidiu fazer os seus próprios fogos de artifício para celebrar o Ano Novo. Mas como? Usando o que ele tinha em mãos. Que por acaso era uma motosserra. Assim como uma granada de mão. Acho que eu não preciso nem explicar que serrar um dispositivo explosivo é simplesmente uma péssima ideia. Quem nunca? E que acabou custando a vida desse idiota. Mas no final, ele conseguiu ganhar um prêmio Darwin. Então, pelo menos, ele tinha algo para comemorar. Foi pescar. Vou serrar uma granada. Você já ouviu falar da pesca explosiva? Como o nome sugere, é onde as pessoas usam explosivos para atordoar ou matar os cardumes inteiros de peixes em águas abertas para fácil colheita. Essa prática é realmente perigosa, além de ser totalmente ilegal. Mas seria necessário mais do que isso para impedir que alguns idiotas de Illinois se entregassem a essa prática de pesca ilegal em uma tarde de domingo de 1998.
Os dois 98, amigos não faz tanto embarcaram em tempo, um não. barco de alumínio de uns 4 metros e navegaram para as águas de Fox Lake. Uma vez que estavam longe o bastante, eles acenderam um pedaço de dinamite, jogaram na água e esperaram que os peixes flutuassem até eles. Mas o que eles não perceberam foi que jogaram a dinamite na direção do vento do barco. Então, alguns segundinhos depois, o barco deles foi lançado direto sobre a dinamite. A explosão resultante abriu um enorme buraco em seu barco, afundando ele a mais de 91 metros da costa. Agora, não está claro se um deles ficou inconsciente pela explosão, ou talvez não tenha conseguido nadar depois da explosão. De qualquer forma, ele nunca conseguiu voltar. Pelo menos agora, ele sabe como aqueles pobres peixes se sentiram, só que Trágico. mais estúpido. Escarma. Que isso? Existem algumas coisas que você precisa para esquiar. Roupas de proteção, o equipamento tá, certo esqui karma, e boa tá. visibilidade. E como você deve ter adivinhado, o próximo cara que ganhou o prêmio Darwin não tinha nada disso. Lá em 2002, um certo idiota com 22 anos de idade certo e alguns de seus idiota. amigos decidiram subir em Mammoth Mountain, em Nevada, às 3 da manhã. Para uma pequena sessão de esqui durante a madrugada. Ele tomou a decisão de esquiar muito em cima da hora. Portanto, nosso esquiador espontâneo simplesmente não levou nada para esquiar. Então ele decidiu improvisar, arrancando um pouco do estofamento de segurança de uma das torres do teleférico, que geralmente protege os esquiadores que acidentalmente batem nesses grandes postes de metal na descida da encosta. Com tudo em mãos, ele fez a enorme caminhada até o topo, pulou e começou a descer. Caramba. Ele estava tendo o melhor momento de sua vida, Até pelo que- menos até ele parar bruscamente. Bem bruscamente. Acontece que nosso esquiador estúpido, em um escuro como o breu, bateu direto no mesmo poste que ele havia removido acolchoado. Puxa vida, se ao menos houvesse, sei lá, algum tipo de acolchoamento protetor, para que não acontecesse exatamente o que aconteceu com ele. Muito karma isso. É sério, Isso eu um simplesmente não consigo entender isso. karma. Não, gente, pelo amor de Deus. Cuidado com o que você carrega. Pessoalmente, eu nunca roubei nenhum chiclete em toda a minha vida. Mas até eu sei que se você vai roubar alguma coisa, é provável que deveria checar o que você está roubando primeiro. Caso contrário, você vai acabar como No os mínimo, 5 né? idiotas da então República Tcheca que se juntaram ao Darwin Awards em 2008. Esses 5 idiotas decidiram invadir uma fábrica abandonada, na cidade de Kladno, para roubar um pouco de sucata. Eles rapidamente começaram a quebrar algumas vigas de aço verticais que encontraram. Mas, no entanto, o que eles não tinham percebido é que essas vigas eram a única coisa que sustentava o telhado da fábrica, acima deles. Assim que eles terminaram de desmontar, o telhado, obviamente, desabou, Tome. esmagando 2 ladrões e ferindo os outros 3. Então, depois dessa história, se você ainda está em uma vida de crimes de sucata, lembre-se, a Melhor gravidade rever. não se importa se foi apenas um acidente, ou se você é apenas um idiota. Ou se você é apenas um idiota. Bungee morte. Ai, gente. que Você já aflição. pulou alguma vez de bungee jumping? É uma experiência muito emocionante. Não Mas deve pular ser de uma bom. ponte ou de um penhasco com nada além de um grande cordão elástico preso aos tornozelos para impedi-lo de bater no chão pode ser realmente muito perigoso. E Ah, é pode precisamente ser? por isso que você tem que sempre fazê-lo com profissionais que tenham todos os equipamentos, licenças e seguros corretos. O exato oposto do que um caçador de emoções fez em 1997. Esse trabalhador de fast food de 22 anos de idade, de Fairfax County, Virgínia, decidiu Nova buscar ainda, algumas gente emoções nova. baratas, saltando de uma ponte ferroviária de 21 metros de altura. O único problema era que ele não tinha acesso a uma corda elástica super grossa, feita profissionalmente. E usou o Então, quê? ele mesmo decidiu fazer uma. Ele E fez você uma consegue corda adivinhar elástica. o que ele usou para fazer isso? Cordões elásticos. Você sabe, aquelas pequenas tiras elásticas que você usa para manter o porta-malas do carro fechado, Não, ou para amarrar gente. coisas em uma caçamba. É, esses aqui. Não. De alguma forma, ele pensou que amarrar um monte desses seria o bastante para segurar o seu peso depois que ele pulasse. E por incrível que pareça, poderia ter Deus. funcionado, se a corda fosse um pouquinho mais curta. E no movimento incrivelmente idiota, nosso caçador de emoções fez a corda muito longa e acabou virando amigo íntimo do pavimento, 21 metros abaixo. Acho que esse pulo foi estilo panqueca, se é que você me entende. Difícil de engolir. Em 1999, o prêmio Darwin mais incrível de todos os tempos, pelo menos na minha opinião, foi entregue a um artista sem nome que morava em Bonn, na Alemanha. Ao que parece, esse artista era um engolidor de espadas profissional e era capaz de engolir uma grande variedade de objetos longos e totalmente ridículos, como espadas, balões e até guarda-chuvas enormes. Ah, o cara engoliu Exceto por um guarda-chuva. dia específico, quando ele estava mostrando suas habilidades com o guarda-chuva e acidentalmente apertou o botão de liberação automática na alça. O guarda-chuva acabou se abrindo ainda preso em sua garganta, e infelizmente o ávido artista não viveu para fazer outro show.
Isso quase parece Gente, como é plausível, que é a e embora o cirurgia artista tenha guardado um pra prêmio tirar Darwin um oficial, guarda-chuva há vários buracos nessa de história. dentro da garganta? Para começar, o primeiro relato disso veio à tona em 1997, e não em 99. Desde então, vários relatos dessa história começaram a aparecer em anos diferentes. Só que com esse mesmo cenário, acontecendo com outro pobre artista chamado Boris, em Nova Jersey em 2007. Exceto que não existem obituários ou registros para sugerir que qualquer uma dessas histórias seja de verdade. A comunidade de engolidores de espada até se uniu para afirmar que não é possível encaixar um guarda-chuva dobrado no esôfago, pelo fato de que seria muito largo. Portanto, eu tenho quase certeza de que isso se trata de uma lenda urbana. Menos Dito mal, isso, né? você já viu alguém engolir um guarda-chuva inteiro, começando quero. pela ponta? Espero que você tenha tirado Pretendo uma não. foto. Nesse caso, você pode mandar pra gente no e-mail. E talvez você possa aparecer em um próximo vídeo, quem sabe? Desde que nós literalmente não nos joguemos pra longe dessa vida. Ah, e falando nisso... Deslize mortal. Os britânicos no exterior não têm a melhor reputação. O estereótipo é que eles podem ser barulhentos, desagradáveis e algumas vezes podem acabar sendo tão estúpidos que conseguem ganhar um prêmio Darwin. Pelo menos foi isso que um britânico fez nos Alpes italianos em 2002. Esse alpinista de 49 anos de idade estava com sua família, apreciando as vistas incríveis das montanhas, perto de Belluno, no norte da Itália. Mas então, no que eu posso apenas descrever como um movimento totalmente insano, ele prendeu seu grampo de escalada em um cabo de teleférico em desuso e tentou deslizar usando as próprias mãos. Por algum segundo, ele pareceu pensar que seria capaz de controlar a sua descida super íngreme, usando apenas as suas mãos. E enquanto todos ao seu redor, até quem estava apenas passando, tentavam detê-lo, ele simplesmente ignorou e seguiu em frente. Talvez o cabo ainda tivesse um pouco de graxa de seus dias de teleférico, ou talvez ele apenas não era tão forte quanto pensou que era. Mas não importa o motivo, porque ele rapidamente perdeu o controle, o que o fez colidir com várias pedras, até fazer uma parada brusca e mortal com um poste que estava embaixo do cabo, a quase 200 metros de altura. Quando você está para fazer uma coisa tão idiota que um bando de estranhos se intrometem para impedir você, eu acho que é um ótimo momento para avaliar as suas decisões de vida. Nesse A não caso ser era que bom você queira um rever, prêmio né, Darwin, o é plano. claro. Passarinho aprendendo a voar. As fugas de prisão parecem muito legais nos filmes e quase sempre são Nos executadas filmes, sem nenhum tipo de apenas. problema. Mas na verdade, são muito mais perigosas e tolas do que podem parecer na tela grande. Como foi comprovado por um preso da cadeia do condado de Allegheny em 1997. Ele decidiu que ao invés de ficar para enfrentar o problema, ele tinha que fazer uma saída bem rápida. Então ele conseguiu amarrar alguns lençóis que havia furtado de outros presos. Depois quebrou uma janela supostamente inquebrável de sua cela e em seguida usou a corda de lençol para descer de rapel a parede externa da prisão. Mas parece que havia apenas 2 probleminhas com o seu plano. O primeiro foi que sua corda improvisada tinha mais ou menos 18 metros, enquanto sua cela estava no 17º andar. Então faltou mais ou menos 18 metros para sua corda alcançar o chão. O segundo problema foi que ele não limpou direito os cacos de vidro da janela que ele quebrou. E isso acabou cortando os lençóis enquanto ele descia. Eventualmente cortando sua corda improvisada em 2 e enviando ele despencando a mais de 8 andares para sua morte idiota. Isso que eu chamo de ser criminalmente estúpido. Além de ser curta, Escorregando pro o além. vidro cortou a corda Ok, já dele. estabelecemos que as pessoas podem ser bem burras. Mas você sabe o que deixa elas ainda mais estúpidas? Beber álcool. E foi justamente esse líquido maligno Peraí. que fez um homem de 25 anos de Que Calgary, tipo de Canadá, álcool? receber o incrível prêmio Darwin no ano de 2000. Ele e seus amigos estavam bebendo e decidiram continuar a festa no complexo de apartamentos de um amigo. Foi então que um dos amigos acabou fazendo um estúpido desafio, dizendo o seguinte: "Quero ver quem tem coragem de descer o escorregador da casa." Alerta de spoiler, na verdade não era um escorregador, e sim apenas uma rampa de lixo do apartamento. Infelizmente, nosso homem corajoso, totalmente bêbado, acabou aceitando essa oferta. Mas o que ele obviamente não percebeu em seu estado de embriaguez é que havia um compactador de lixo industrial, só esperando para que ele chegasse lá embaixo. Embora esse foi o menor de seus problemas, já que essa seria uma queda praticamente vertical de 12 andares, mais ou menos 30 metros. Bom, ao ganhar um prêmio Darwin, pelo menos a sua passagem por aqui não foi desperdiçada, e sim reciclada. Deus nos ajude. Amém. Não existe nada de errado em seguir uma fé, mas seguir uma fé até a sua morte realmente não vale a pena. Como o pastor Jonathan M. Tetwa supostamente descobriu. De acordo com vários tabloides, em 2017, esse pastor da Igreja do Santo dos Últimos Dias em White River, chamado Mpumalanga, prometeu à sua congregação que demonstraria a força de sua fé andando sobre a água. Durante uma semana inteira antes do evento, ele ficou de jejum e rezou.
E quando aquela fatídica manhã finalmente chegou, ele mergulhou 30 metros no rio. Mas antes que ele pudesse tentar a recriação bíblica e afirmar que era Jesus renascido, nadar. 3 enormes crocodilos chegaram Os e o devoraram crocodilos. inteiro. De alguma forma, o pastor Mithetwa havia perdido o memorando de que esse rio era apelidado de Rio de Crocodilo. E parece que por um bom motivo. O diácono da igreja, Nicosi, supostamente disse que depois de 30 minutos não havia mais nada daquele pastor, exceto suas sandálias e suas roupas íntimas. Os tabloides ao redor do mundo inteiro correram para relatar essa história. Mas alguma coisa não parecia certa. Os primeiros tabloides a relatar essa história foram do Zimbábue. Mas White River está na vizinha África do Sul. Então como foi que alguém no Zimbábue conseguiu essa história primeiro? Acontece que toda a história era apenas uma paródia. Ou seja, essa história foi inventada por alguém no jornal, para o sensacionalismo. Mas o fato de tantos meios de comunicação e pessoas acreditarem nisso nos diz muito sobre a pouca fé que todos nós temos na humanidade. Aproximando-se de Deus. As pessoas que fazem caridade, com certeza são incríveis, na minha humilde opinião. Mas embora feito com boas intenções, alguns feitos em nome da captação de fundos podem ser bem estúpidos. Para ver esse caso em questão, precisamos voltar para 2008 e seguir para Paranaguá, aqui no Brasil. Esse é o lugar onde um padre católico estava ocupado, enchendo 1000 balões de hélio. Mas por quê? Ele queria quebrar um recorde de 19 horas voando apenas usando balões para juntar dinheiro para uma área de descanso espiritual para caminhoneiros em Paranaguá. Ele fez uma tentativa no início daquele ano, usando 600 balões, mas só conseguiu ficar no ar por apenas 4 horas. E ficou à deriva por 26 quilômetros até chegar em San Antônio, Argentina. Convencido que precisava apenas de mais balões, o padre persistente, que era um paraquedista bem experiente, trouxe um aparelho de flutuação, 5 dias de comida e água, uma roupa de voo térmica, um paraquedas, um capacete, vários telefones celulares e também um GPS. Parece que ele pensou em tudo. Parece que Mas sim, a única coisa que ele realmente não sabia usar era o dispositivo GPS. Não só isso, mas quando ele levantou o voo, o tempo estava realmente nublado. Então as pessoas no chão perderam ele de vista bem rápido. Seu plano era pousar em uma cidade chamada Dourados, a uns 885 quilômetros de distância, bem no meio de Mato Grosso do Sul. Mas o problema dos balões é que eles acabam seguindo o vento. Então, sem ter como guiar os balões, quando uma rajada de vento desordenada tirou o padre voador de seu curso, ele foi levado direto para o mar. Mais tarde naquele dia, talvez percebendo que não ia conseguir fazer o GPS funcionar, ele ligou para a polícia militar, que confirmou que ele estava a cerca de 26 quilômetros das ilhas de Tamborete. E infelizmente depois disso, nunca mais ouviram falar dele. Vários de seus balões foram encontrados no oceano no dia seguinte, e apenas 3 meses depois, a outra metade do balão foi descoberta a mais ou menos 100 quilômetros de Macaé. Então o que será que aconteceu? Talvez os balões tenham subido muito rápido e ele acabou ficando sem oxigênio devido à altura? Ou será que os balões falharam e ele acabou caindo no oceano? Ou talvez ele foi pego por uma tempestade? Ou talvez ele não percebeu que foi para muito longe no oceano até que fosse tarde demais e acabou caindo no mar. Ele poderia ter sobrevivido por um tempo no oceano, mas com os telefones e o GPS totalmente encharcados, ninguém poderia ficar 3 meses inteiros no mar aberto. Bom, pelo menos em seus últimos dias, esse padre literalmente se aproximou um pouquinho mais de Deus. Mas e você? Qual desses premiados você acha que foi o vencedor? E se você não assistiu ainda, por que você não vai dar uma olhada em outros vídeos dessa série? Acredite ou não, esse vídeo foi apenas a ponta do iceberg dos idiotas. Se você quiser mais um episódio, é só dizer aí nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima. É isso aí, galera. Me diz aí o que vocês acharam. Se vocês teriam coragem de fazer alguma coisa dessas. Mas eu duvido. Eu duvido. Nunca esqueci minhas suas estupidez. Sempre me lembro dele toda vez que eu assisto Up Altas Aventuras. Galera, é isso aí. Deixe seus comentários, sigam a gente aí também nos outros canais, né? No Instagram, no Twitter, no Facebook e tal. E assiste os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com alguém e vamos chegar aos 1000 inscritos. Vamos? Te vejo lá no próximo vídeo.